Mais um dia, mais uma reflexão de caminhar na graça. Bem-vindos a mais esta reflexão. Será que existe qualquer possibilidade de nós, por nós mesmos, de melhorarmos, de sermos mais humanos? Esta é a questão. Nós precisamos pensar, compreender e entender isto. Na carta aos Romanos, nas experiências que a gente vê nas Escrituras, a gente pode observar que dificilmente o ser humano irá mudar. A corrupção, o interesse próprio, a busca daquilo que é a sua ganância, o atendimento de sua ganância é algo normal. Jesus disse, em termos de Escritura, a gente vê no testemunho dos Evangelhos, que ele disse que ele não confiava no homem, ou seja, no ser humano. Nós precisamos entender isso. O processo é mais profundo. A questão que precisa ser tratada é mais profunda. Temos a experiência de Paulo lá em Atos 24, versículo 26 e 27, que diz: esperando também ao mesmo tempo que Paulo lhe desse dinheiro, pelo que, chamando-o mais frequentemente, conversava com ele. Depois de 2 anos, Félix teve por sucessor Pórcio Festo, e querendo Félix assegurar o apoio dos judeus, manteve Paulo encarcerado. O que Félix estava querendo? Dinheiro. O que ele estava fazendo? Corrompendo, pedindo propina. Então essas são as questões que a gente precisa pensar. Qual a dificuldade de hoje? Quais os problemas que nós observamos hoje em questão de sociedade, de política, de corrupção? O pedir propina, o achar que o outro tem a obrigação de atender à sua ganância. O ser humano irá mudar por causa disto. Isto faz parte da natureza humana, da corrupção, da nossa ganância, do interesse próprio, do usar da situação, da posição que temos para alcançar favor e atender os nossos interesses. As Escrituras são muito claras. Nós estamos e somos corrompidos. Nós temos uma natureza que não melhora por si só. A única maneira de experimentarmos e sermos o ser humano que Deus planejou é quando nós nos submetemos a Cristo, quando compreendemos a obra de salvação, quando entendemos que por meio do que Cristo fez naquela cruz, nós somos resgatados, comprados para Deus. O que precisamos fazer? Reconhecer que isto é algo que Deus faz como favor para nós. É sua graça revelada, é seu amor expresso e manifesto. É a oferta de Cristo, a oferta de amor, que se moveu em nosso favor para que nós pudéssemos ter a oportunidade de desfrutarmos da verdadeira vida. Então, quando nós nos submetemos a Cristo, arrependido de nossos atos, e nos submetendo a Ele, reconhecendo ser Ele o Senhor e Salvador, e que não se trata do que podemos fazer para alcançar, mas da misericórdia e da graça de Deus revelada, nós morremos e ressuscitamos com Ele naquela cruz, para vivermos em novidade de vida, para experimentarmos da verdadeira vida que Ele nos concede. E aí, então, somos feito um novo ser, um ser espiritual segundo a natureza de Deus, capacitados para rejeitar as paixões humanas, rejeitar os desejos humanos, essa questão da ganância, da corrupção. Por isso, dificilmente, sendo parte da natureza humana, podemos melhorar por nós mesmos, mas devemos entender que em Cristo temos a chance, a oportunidade, o entendimento iluminado e conhecendo a salvação de Deus, podemos experimentar da verdadeira vida, termos a experiência de sermos o ser humano que Ele planejou vivendo neste mundo, proclamando a sua salvação, levando as pessoas a conhecerem a Deus. Nós precisamos crescer, precisamos amadurecer e compreender que se trata disso, não de outra. Por isso, buscar o conhecimento de Deus, a compreensão da sua vontade por meio das Escrituras é que nos conduzirá à verdadeira vida e a sermos o ser humano que Deus planejou e assim termos a opção de melhorarmos como ser humano. Que a gente entenda e compreenda essas coisas e que a gente possa buscar o Senhor e a sua vontade. Graça e paz sobre a tua vida. Amém. Você acabou de ouvir uma reflexão de caminhar na graça. Se você gostou, curta,
Compartilhe, leve esta mensagem a outras pessoas, para que elas também possam compreender e entender a vontade de Deus. E leia as Escrituras, pois ela é a base, o fundamento para você julgar tudo o que você tem lido e aprendido acerca da vontade de Deus.